Flor, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você, sabe, Flor? Hoje a minha dúvida é outra. Vamos dibuiar esse pão, Flor, né? E compartilhar. A gente compartilha, né, Flor? Jesus lá na Santa Ceia, ele ensinou a gente compartilhar. Mas a gente fica só comendo e não compartilha. Se a gente quer ser obediente, a gente compartilha uns com os outros, né, Flor? Olha, presta atenção, hoje a minha dúvida é outra. Eu vou falar um pouquinho sobre, sabe o quê? Olha o pão. João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Né? Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, não é que existem muitas casas lá no céu, né? Esse céu que o mundo relata, pensa, né? Que o homem separa terra e céu. Mas tudo isso é dimensões, né? Como Paulo foi a uma outra dimensão para trazer a revelação. Ele disse, né? Não sei se que o espírito, se fora do corpo, não sei, né? Ele falando para aqueles que só tomam leitinho, não é capaz de entender esta verdade que Jesus veio ensinar, proclamar. Então, na casa de meu pai há muitas moradas. Somos nós, os escolhidos, nós, os predestinados, a criação de Deus. Né? Na casa espiritual. Né? Na casa espiritual. Nós somos o templo de Deus. São muitos. Nós somos a casa de Deus. Então, Jesus, ele ali estava falando, né? Ainda não habitava, ele ainda não tinha retornado, né? Ele disse, vá para Jerusalém, todos estejam ali em comum união, aguardando, eu vou, mas eu volto, eu vou para a glória, trazer esta glória eterna para vocês, da qual em Adão vocês tinham perdido, morrido. Então, na casa de meu pai há muitas moradas. Somos nós a morada de Deus. Ele habita em nós. E é lamentável quando muitos vão a lugares altos, baixos, distantes, buscar quem está com ele. A palavra diz, nós repetimos, mas muitos não crêem. Maior é aquele que está em nós, está ou não está, do que aquela sabedoria que está no mundo. Pai, seja convosco. Na casa de meu pai há muitas moradas, né? A Bíblia é cheia de palavras, de símbolos, de figuras, né? Palavras figuradas. Então, nós temos que entendermos, nós somos a casa espiritual. Na casa de meu pai há muitas moradas, há muita casa espiritual. Nós somos espírito no corpo físico. Então, o corpo físico passa, né? Habita aqui só uma vez, e de uma vez, mas o nosso corpo espiritual, ele é eterno. Ele é Deus do haja de Deus. Nós saímos de Deus.
né? Nós somos o quê? Eterno. Houve um resgate, né? Por causa do probleminha lá de Adão. Então houve um resgate, né? Lê lá em Colossenses, né? Colossenses 1, Colossenses 2, lê, vai estar lendo lá, porque vocês vão entender. Nós não somos terra que tem espírito, nós somos espírito na terra. Então, há muitas verdades que precisamos saber. João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esta é uma das verdades, que é o culto, né? Hebreus 5,12. Repito. Queremos viver só no leitinho e não avançamos, como está lá em Filipenses 3. Nós não queremos avançar. E também não é do interesse de muitos que nós venhamos avançar. Então é de cada um ter esta vontade de conhecer a verdade, né? De andar nesta verdade. E a nossa verdade, hoje que nós viemos depois da cruz, da aliança, né? Nós vivemos na aliança da graça, a nossa verdade, Efésios 2,8, né? Pela graça sois salvos, sois libertos, né? Então Deus deu esse presente para nós nos libertarmos. Nós só precisamos conhecer, entender, buscar, pesquisar, né? Existe o Deus desconhecido, que está lá em Atos 17, né? Do qual vem lá de Roma, do Império Romano até os dias de hoje, né? Que começou um forte braço lá no imperador Constantino, deu uma aliviada lá no monge Martim Lutero, mas até hoje vivemos lá pelas regras, pelo comando do Jesus Mitra, né? Do mitraísmo, daquele Jesus que foi liberado para a religiosidade nos concílios, né? As reuniões que eles faziam, né? Os judeus faziam, né? Tem um judeu, Flávio Josefo, que ele é um dos importantes, né? Uma importância demais na nossa literatura, né? Da Bíblia. Então foram muitos, né? Mais de 40, me parece, escritores. E da Bíblia também, né? Muitos são historiadores, como Lucas, né? Que ele escreveu Atos, e o livro dele é historiador, né? Ele pesquisou. E então Paulo foi o único que foi ao terceiro céu e nos trouxe a doutrina, o quê? Da graça. Porque ele não aprendeu, ele não trouxe a doutrina de Jesus Cristo. Leiam lá Gálatas 2, que Paulo fala sobre isso. Leiam tudo, Gálatas 2, prestando atenção. Fala sobre isso, né? A diferença entre um e o outro evangelho. Porque há só um evangelho, que é a verdade. Mas no mundo religioso, né, existem dois segmentos. E aquele que lidera com braço forte, né, e oculta o verdadeiro evangelho, é aquele de Pedro, Tiago, João, aquele que segue pela história da genealogia de Deus, nos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E da história de Atos, né? Mas nós seguimos, nós que somos da Aliança da Graça, nós pesquisamos, estudamos e avançamos para a soberana vocação em Cristo. Lá em 1 Coríntios 3, versículo 11, diz que para nós não lançarmos outro fundamento, né? Paulo fez este fundamento e nós temos que crescer, né? Crescer, edificar a casa sobre este
edifício, nesse alicerce, que é Cristo Jesus, o ressurreto. Amém? O resto é contexto que nós devemos zelar para aprender, para poder entender qual é a verdade de Deus e a qual verdade devemos assimilar para ser liberto e do que seremos libertos. Amém? Colossenses 1, 13, versículo 14 também. Colossenses 1, versículos 13 e 14. Olha o pão, Hebreus 8. E de fato, repreendo-os, diz, eis aí vem dias, o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de quem? De Israel. E com a casa o que? De Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, o antepassado. Não é essa aliança. Aquela aliança tem, mas eu firmarei o que? A graça. No dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuarão que na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei, olha o verbo, como a casa de Israel, depois daqueles dias, qual dias? Do dia do ano 70 depois de Jesus.